O evolucionismo acredita que a matéria inorgânica de alguma forma se tornou viva. Ninguém viu isso acontecer. Não há exemplos de que isso aconteça hoje. Ainda assim alegam que é fato. Além disso, ninguém jamais observou o desenvolvimento de uma forma de vida em outra forma de vida. Porém, os evolucionistas estão convencidos que em bilhões de anos no tempo, essas coisas podem acontecer. Estão vendo? Longos períodos de tempo se tornam um fator mágico. Suponhamos que alguém entre numa aula de ciências numa universidade, afirmando que seja possível que um verme se torne um homem em alguns segundos apenas. Vão rir dele e será posto para fora. Outra pessoa alega que um verme pode se transformar num homem num período de milhões e milhões de anos. E todos concordam. Como veem, simplesmente ao entender o período do tempo. A ideia ridícula se torna aceita. E esta é a chave da evolução. Há apenas 120 anos, era amplamente aceita por todos a ideia de que a Terra seria relativamente jovem. Uma possibilidade indicava de 6 a 10 mil anos, baseados na genealogia bíblica. Hoje em dia, porém, os evolucionistas inventaram tabelas de tempo complexas, gastando bilhares de anos, especificamente criados para permitir um vasto período de tempo para que várias formas de vida se transformem em outras formas de vida. Ninguém sabe exatamente a idade da Terra, mas por mais tempo que se dê aos evolucionistas, isso não resolve o dilema de como exatamente a vida surgiu no universo. O Dr. John Morris, professor assistente de geologia do Instituto de Pesquisa de Criação na Califórnia. Há centenas de diferentes medidores através dos quais podemos avaliar a idade de uma rocha ou a idade da Terra, e quase todos eles parecem estimar idades jovens para todas essas coisas. Há, no entanto, uns 5 ou 6 deles que parecem estimar idades antigas. É interessante que meus colegas evolucionistas escolham sempre esses antigos. Tais datas foram substanciadas por métodos tendenciosos, como a avaliação da idade por radiomedição métrica. Apresentados como confiáveis, os resultados dessa avaliação são descartados se não concordarem com a de evolução pré-concebida da tabela de tempo. Se um cientista quer avaliar a idade de uma rocha, ele a leva para um laboratório com um formulário declarando a idade que acha que tal rocha possui, e isso lhes dá um alvo a ser obtido. E na máquina eles colocam esse alvo e continuam trabalhando até que consigam essa idade. Muitas vezes, quando lemos num livro que uma rocha foi estimada com a idade de tantos bilhões de anos, nós apenas assumimos que as pessoas que coletaram tais dados saibam do que estão falando. Mas esse não é o caso. Eu sei como é que se chega a tais dados. Até Darwin, muitos cientistas estavam de acordo com o relato bíblico de que os animais reproduziam sua própria espécie. Porém, à medida que a perspectiva evolucionista teve mais aceitação, os cientistas foram pressionados a provar a hipótese de Darwin e explicar como as formas de vida possam ter se transformado de uma forma de vida para outra. Agora nos dizem que a evolução acontece em virtude de danos causados por influências externas, tais como raios cósmicos, que faz com que as células cometam erros e chamam isso de mutação. E gradualmente um organismo irá se transformando num outro organismo, desde os unicelulares a invertebrados, como os moluscos e estrelas do mar, então os peixes vertebrados, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e finalmente o homem. E cá estamos nós agora, o produto de bilhões de erros. Os cientistas sabem que o código genético evita que uma forma de vida se transforme em outra. Então eles especulam que mutações ou danos ao DNA devam ser responsáveis pelos processos evolutivos. Eles acreditam nisso, apesar das provas observáveis de que nenhuma das espécies tenha sido resultante de uma mutação. A mutação é sempre nociva. Pode haver pequenas adaptações numa determinada espécie, mas de nenhuma forma há possibilidade de transformação de um animal em outro. Se a evolução tivesse realmente acontecido, deveríamos ser capazes de ver as provas disso em registros antigos. Afinal, é o registro do passado. Porém, se olharmos com atenção os registros do passado, veremos que não há registro algum de um animal que tenha se transformado em outro. Não há formas de transição. Um de meus orientadores está trabalhando no campo da paleontologia e ele vem trabalhando na distribuição e registro de fósseis e ele afirma que não foram encontradas formas intraespecíficas de transição, algo que o modelo da criação, obviamente, iria prever e pôde prever muito tempo antes de que essa pesquisa tivesse sido feita. Nós devíamos ver gatos, cães, devíamos ver gães e catos, devíamos ver a transição e não devíamos apenas vê-los como vemos agora. Mas isso não é impedimento para meus colegas evolucionistas. Eles argumentam que o registro histórico está repleto dessas formas transicionais. Há inúmeras formas transicionais.
Realmente não há problemas em encontrar formas de transição. É realmente falso afirmar que não existam formas de transição. Há muitas formas de transição, mais até do que às vezes possamos lidar. Temos tantas formas de transição dentre os peixes que às vezes temos que recorrer à análise estatística para separar uma forma de outra. Então a afirmação de que não existem intermediários é simplesmente uma afirmação falsa. Durante a entrevista, vários desses proeminentes cientistas se contradisseram ao admitir que formas transitórias não foram encontradas e prosseguiram fornecendo desculpas para a falta de provas. O problema com as formas de transição é um problema que todos os paleontólogos honestos têm. O registro arqueológico é incompleto. É incompleto por causa da erosão que corrói as amostras. Uma das coisas que também dificultam um pouco mais o registro de fósseis é o período de fração decimal da evolução. Na verdade, é um breve período, não deixando muitas formas transitórias para trás. Vamos ao Museu Britânico de História Natural falar com o homem que escreveu o livro sobre evolucionismo, Dr. Colin Patterson. Eu escrevi ao Dr. Patterson perguntando por que ele não havia colocado uma única ilustração de alguma forma intermediária ou duelo de ligação em seu livro sobre evolução. Dr. Patterson, que agora tem cerca de 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte ao responder à minha carta. Eu concordo inteiramente com seus comentários relativos à falta de ilustração de formas de evolução transitórias em meu livro. Se eu soubesse de algum fóssil ou de alguma forma viva, eu certamente teria incluído no mesmo. E adiante ele diz, e eu afirmo que não existe um só de tais fósseis através do qual alguém possa criar um argumento definitivo. Desde os tempos de Darwin, os evolucionistas têm buscado constantemente provas vitais contendo fósseis para fundamentar a ideia de que as formas de vida tenham se desenvolvido. Até mesmo Darwin admitiu que sua teoria seria uma especulação sem valor, sem a validação através de uma prova de fóssil do período de transição. Colaborando com os evolucionistas, companhias de petróleo escavaram poços através do mundo, examinando camadas da Terra a profundidades que atingiam 8 quilômetros. 2 milhões de fósseis na Terra, nenhuma só amostra de uma forma de transição foi descoberta. Ao longo dos anos, a pesquisa em geologia e arqueologia também falharam na produção de evidências que apoiassem as afirmações da teoria evolutiva. Na época de Darwin, não havia um único exemplo que pudesse ser classificado como sendo o elo perdido. Na verdade, foi apenas perto da época de sua morte que um fóssil de uma ave foi descoberto na Bulgária, eu acho. E chamava-se Archaeopteryx, e de todas as formas, seria o intermediário entre os répteis e as aves. Este foi o triunfo para sua hipótese. O Archaeopteryx, classificado hoje por muitos paleontólogos como apenas uma ave, não um intermediário entre um réptil e uma ave, foi a primeira de uma série de manobras enganadoras para promover ideias evolutivas. Os evolucionistas dataram e classificaram erroneamente tal ave extinta, assumindo que fosse o elo perdido entre répteis e aves. O melhor exemplo de uma forma de transição que os evolucionistas fornecem é o Archaeopteryx, supostamente o elo perdido entre os répteis e as aves. Recentemente, outra ave foi encontrada pelos evolucionistas com a determinação de que seria 75 milhões de anos mais antiga do que o Archaeopteryx. Portanto, ele não poderia ser o ancestral das aves. Os evolucionistas não têm ideia de como os répteis evoluíram para as aves. Eles não têm nenhuma espécie de transição. Mas isso não faz com que eles desistam. Pegue qualquer livro sobre evolução e o Archaeopteryx é apresentado como a melhor prova. O Archaeopteryx é um bom exemplo da espécie de transição, porque compartilha características que hoje em dia acreditamos ser típicas tanto das aves quanto dos dinossauros. O Archaeopteryx estaria no meio termo e, por isso, muitos se inclinam a chamá-lo de ave réptil. Da próxima vez que você comer um peru no dia de graças, poderá dizer que está comendo um dinossauro. Os répteis supostamente deverão ter transformado suas escamas em penas. Ora, uma escama num réptil é apenas uma camada na pele. Agora, como é que uma dobra na pele poderia ter se transformado no desenho entrecortado de uma pena? Nunca foi encontrado nada intermediário entre a camada de escama na pele de um réptil e as penas de uma ave.
Nos animais voadores evolutivos, as patas dianteiras de um animal que servem para andar e para trepar gradualmente teriam que se transformar em asas. Nós jamais encontramos em fósseis algo que apresentasse essa estrutura intermediária. Suponho que tal animal, antes de possuir uma asa adequada, teria que ter patas dianteiras defeituosas e não conseguiria andar nem voar. Essa ideia é totalmente burlesca. Por não existir nenhum fóssil que comprove as hipóteses evolucionistas, duvidosos desenhos artísticos são aceitos e exibidos como fatos. Interpretações artísticas enganosas que colocam nos peixes pernas que surgem por magia,